Ô Caio, quando o evangelho se refere aos lobos e ao joio, ele está se referindo a pessoas que fazem tais coisas conscientemente, ou seja, se dedicam realmente a fazer a obra de Satanás? Ou ele está se referindo a pessoas que fazem esse papel e nem percebem o que estão fazendo? O joio são pessoas predestinadas a isso? São pessoas que fazem mal propositadamente, ou são pessoas que podem ser transformadas em trigo? Me ajude a entender isso, Caio. Tá bom. Eu acho uma pena, porque quando eu era pequenininho, você sabe quando é que eu aprendi isso? Quando você aprendeu isso, Caio? Com uns 8 anos de idade. Você tinha 8 anos? Na escola dominical, mas olha, eu só vinha me converter muito tempo depois. E com 8 anos eu sabia, sabe por quê? Por quê? Porque na igreja presbiteriana que eu frequentava, isso era ensinado assim, porque esse texto está interpretado por Jesus. Então, a minha interpretação só vai empobrecer a interpretação do Evangelho. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Aí os discípulos ficaram assim, né? Com aquela vontade de saber quem era o joio, quem era o trigo e se era para separar. Senhor, quem é o joio, quem é o trigo? Aí Jesus explicou. O trigo são os filhos do reino. São os que andam... Quem são os filhos do reino? O reino de Deus não é verdade, justiça e bondade? Os filhos do reino são os que vivem e buscam e amam verdade, justiça e bondade. Em qualquer lugar da terra, dentro ou fora da igreja. Claro. Isso aí é muito importante. São os filhos do reino. São esses seres, filhos da luz. São filhos do amor, da verdade, da justiça. Na terra inteira. Esses são o trigo de Deus no mundo. Esses são o pão da vida no mundo. Tá. O joio, ele disse, o joio que foi colocado no mundo, foi um inimigo que fez isso. Porque eles perguntaram, e quanto ao joio? A resposta foi, um inimigo fez isso. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que foi ação do adversário, ação de Satã, ação do opositor do significado e da bondade, do amor e da verdade na vida. Portanto, o joio é quem vive sob mentira, injustiça, iniquidade, engano, manipulação, hipocrisia, porque a grande manifestação do joio é a hipocrisia. Ele parece com o trigo, mas não é. Ele parece. Ele é o rei da aparência, mas ele não é. Esse é o grande inimigo do reino no mundo. São esses que têm cara de trigo, mas não são. Por isso as prostitutas nos precedem os que têm cara de trigo, Jesus disse. Os religiosos, os fariseus, aquela moçada toda. Ele disse a eles, olha, as meretrizes, os publicanos e os pecadores vos precedem no reino de Deus. Porque eles são explícitos. Eles não estão enganando ninguém, eles são. A prostituta pergunta, quer comer? R$100. Tantos reais. E acabou, ela não está apaixonada por ti, não quer nada, ela vai transformar aquilo em leite. Não é hipócrita. Não, agora o joio não, o joio teologiza, o joio filosofa, o joio abre ONG, o joio tem cara de bondade, mas o joio te come pelas costas, o joio está seduzindo tua mulher, o joio está querendo te enganar, o joio tem uma agenda oculta. O joio está cheio de outros interesses, mas ele parece. E que lugar é esse? Tem gente que pensa que o lugar dessa parábola é a chamada igreja. Não.
Jesus diz que o ambiente da parábola, está lá em Mateus 13, leia. O ambiente da parábola é o mundo, é a sociedade humana. Portanto, a gente está falando, Jesus está descrevendo a realidade planetária. Ele está descrevendo como o mundo é. No mundo tem gente trigo e no mundo tem gente joio. E ele está dizendo qual é a maior tentação dos que se presumem superiores e com capacidade de discernir. Em geral, são os mais enganados, os mais equivocados, os que têm mais chance de se aliarem a Satanás na história, são os que pensam que sabem quem é joio e quem é trigo. Jesus disse, não separem, eles são muito iguais, muito parecidos. A diferença é que quando chega a época de dar fruto, o trigo dá fruto e o joio não dá. Por isso Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis, em tudo. Sim, ele mata fruto. Aí, né? É. No entanto, não cabe a vocês separar. Quem separará joio de trigo, em qualquer que seja a medida, seja hoje na sociedade, ou seja numa perspectiva escatológica, como aparece na parábola, Jesus disse que na perspectiva escatológica são os anjos que vêm e separam. Ou seja, ele está dizendo, isso é uma ação divina que transcende a vocês, fazendo essa separação. Numa sociedade como a nossa, quem separa o joio do trigo é o Espírito Santo, através do fruto que cada um dá. E qual é o fruto do Espírito? Alegria, amor, paz, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Assim eu vejo, puxa, meu Deus, esse cara é trigo, porque ele dá esse fruto. Agora eu vejo toda hora trigo se convertendo em joio. Isso, é essa a pergunta dele. Trigo se convertendo em joio, porque se trigo não se convertesse em joio, onde é que eu estaria? Onde é que você estaria, cara? Se enxerga que você entende a parábola. Onde é que o Braulio estaria se trigo não se convertesse, se joio não se convertesse em trigo? Eu tava joiando por aí. É. Joia. Joia, tava joiando. Pra mim tava tudo joio. Tudo joio. Tava tudo joio, não estava nada joia. Agora, e trigo se converte em joio? Né? É a pergunta. Joio se converte em trigo. Por isso eu prego o evangelho. Porque joios se convertem em trigo e eu sou a maior demonstração disso. Agora, trigo vira joio? Vira. Se vira definitivamente joio, não é a minha questão. Eu, quando vejo um trigo que se joiou... Em estado de joio. Em estado de joio... Modo joio, eu tô em modo joio. Eu prego a palavra, eu ensino a palavra, eu instruo, eu acolho. Eu não sou juiz de ninguém. Aí o cara fica intrigado. O cara fica intrigado e se converte a trigo de novo. Volta a ser trigo de novo. Volta a ser trigo de novo. Fica intrigado. Fica tão intrigado que aí ele se liberta dessa joice perversa que estava nele. Agora, se é predestinado ou não, um conselho: esquece isto. Predestinado sou eu no dia de hoje. Eu estou vivendo a vida para a qual eu fui predestinado. Estou vivendo hoje. Todo predestinado não tem essa conversa. Ele vive aquilo para o que ele foi predestinado. Ele foi predestinado para o quê? Para refletir a imagem de Deus segundo Cristo Jesus. Então, o que é ser um predestinado? É repetir Jesus. É viver também o fruto do Espírito, amor, alegria, justiça, verdade, paz. Esse é o hoje dos predestinados. Predestinado não tem ontem, está perdoado, e não tem amanhã porque não chegou. Predestinado só tem o dia chamado hoje, onde ele dá o fruto para o qual ele foi destinado a dar. O resto, me desculpem, gente, é idiotice. É idiotice? Eu ia... Basta dizer que é idiotice. Vamos lá, Bruno. É isso aí.
É isso aí. A maior característica do joio é que ele é intriguento. Ele é intriguento. O joio intriga o trigo. O joio intriga. Ele fica o trigo fica intrigado, não criando sabe se intriga tá tudo com jóia, se não tá. O joio fica querendo desviar o trigo. Porque pro joio tá tudo jóia. Fica. Ele fica intrigando o trigo até o trigo ficar com tanta raiva que se torna joio. Isso. Ele joio de ser trigo. O trigo vira pastora e o joio fica com ódio. Se intriga tanto que se joifica. Ele enjoa do outro. Se enjoa, se enjoa. O que é isso? Enjoo. Eu sou um joio que Eu tô enjoado. Aí ele fica tão enjoado que às vezes ele acaba no papo de graça e se converte em trigo.